cultos de domingo, especificamente agora, domingo pela manhã e à noite também, às 18h30. Então, quem diria que depois de 4 meses, quase 4 meses, tudo mudaria no mundo. Isso deve nos servir de lição para percebermos a fragilidade da nossa condição, para percebermos como o Senhor está no controle de tudo e que nós devemos sempre depender de Deus. Nunca podemos esquecer disso. Achamos que a vida está estável, está tudo muito bem controlado, temos o controle das coisas, mas aí vem uma pandemia e nós percebemos que não temos o controle de nada. Aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo, aqueles que têm fé e confiam no Senhor, entendem que Deus está no controle e que tudo pode acontecer conosco, não é verdade? Isso serve para nos confortar. Talvez você diga, pastor, está assustando mais. Não, é o contrário. Serve para nos confortar, porque o Senhor está no controle. E certamente aprendemos muitas lições maravilhosas no meio dessa pandemia, né? Voltando para a igreja, num culto de domingo de manhã, uma grande lição é que entoar cânticos na igreja, com a igreja, realmente é incomparável, não é verdade? A gente sentava lá, 18h30, fazer o culto doméstico, muito bom, e cada um pegava e acompanhava o pastor Jaime lá nas músicas, né? A gente seguia e cantava, mas nada se compara a estarmos como igreja reunidos para adorar ao Senhor. Realmente nada se compara a isso. E hoje nós vamos continuar estudando o Evangelho de Lucas. Talvez você pense assim, mas vivendo numa pandemia, momentos tão difíceis na nossa vida, será que não era interessante uma mensagem que nos traga mais conforto e consolo? Na verdade, irmãos, eu creio assim, é que a Bíblia, ela deve ser constante na nossa vida. Vem pandemia, vem doença, vai doença, problema financeiro acontece, some, e o crente continua firme, crendo na palavra de Deus, lendo a sua Bíblia, na sua leitura anual, na sua prática devocional. Pode ser que um dia a igreja seja perseguida e temos que fazer cultos escondidos. A igreja continua fazendo sua leitura bíblica, continua obedecendo a Deus, porque o crente, ele persevera até o fim. E a ideia é exatamente essa: não mudar a trajetória dos nossos estudos bíblicos por causa da pandemia. Nós vamos continuar servindo ao Senhor, mudamos aquilo que era necessário, obviamente, mas permanecendo firmes no estudo da palavra de Deus. E já estamos estudando o Evangelho de Lucas há mais de 5 anos, e hoje chegamos em Lucas 19, vamos estudar do verso 29 ao verso 40. Esse texto aparece em todos os 4 evangelhos, cada um com a sua peculiaridade, e é o texto que fala da entrada triunfal de Jesus aqui no domingo. É muito interessante esse texto. Se você ler ele rapidamente, você vai perder muitas lições preciosas, mas hoje nós queremos observar bem o que esse texto nos diz. Lucas, ele dividiu o seu evangelho em pelo menos 3 partes. O ministério de Jesus na Galileia, o ministério de Jesus na Pérea, que é uma região que fica do lado oriental, da nossa perspectiva, do lado oriental do Rio Jordão, e Jesus aqui em Jerusalém. Ele está chegando em Jerusalém. Pouco tempo atrás, nós vimos Jesus chegando em Jericó. Jericó já era muito perto de Jerusalém, né? Estava cerca de uns 25 quilômetros de Jerusalém, muito próximo mesmo. E agora Jesus chega em Betfagé e em Betânia, 2 cidades vizinhas, distando assim 3 quilômetros de Jerusalém. Então Lucas mostra que Jesus vem descendo desde o norte da região de Israel até chegar em Jerusalém para a sua morte na cruz. E Jesus foi intencionalmente para morrer na cruz. Jesus sabia disso. E nós vimos nos nossos estudos do Evangelho de Lucas que o Senhor Jesus Cristo, ele foi a Jerusalém para ser crucificado. Ele tinha esse entendimento. E essa era a vontade de Deus para a vida dele, o Filho de Deus. Isso deve, de cara, só essa estrutura do Evangelho de Lucas deve nos ensinar que nem sempre a vontade de Deus ela é agradável aos nossos olhos. A vontade de Deus é para a glória de Deus. E no final, quem vive na vontade
vontade de Deus sempre será abençoado. Sempre. Quer seja nessa vida, quer seja na vida eterna. Lembre-se disso. Por quê? Porque em algum momento eu e você vamos começar a duvidar se o que Deus diz para nós é verdade. Em algum momento das nossas vidas, pode ser numa pandemia, pode ser num momento de isolamento, num momento de enfermidade, nós vamos duvidar se o que Deus diz na Bíblia é verdade. Essa é a tentação que vem do nosso coração. Mas se estivermos firmes na Escritura, dependendo do Espírito Santo de Deus, vamos continuar a nossa missão, como Jesus fez aqui. E então, depois da sua viagem na Pérea, aqui inicia o que nós chamamos a Semana da Paixão. Essa palavra paixão de Cristo é exatamente referente à sua morte na cruz, e nós vamos ver cada dia dessa semana, a partir de agora, no Evangelho de Lucas. Nós temos 4 evangelhos, 3 são muito parecidos, Mateus, Marcos e Lucas. João é bem diferente dos outros 3. Tem histórias que tem só em um evangelho e não tem nos outros. Agora, uma coisa comum a todos os 4 evangelhos é que a parte mais importante é a última semana de Jesus na Terra. É a parte que tem mais conteúdo, é a parte de maior aprofundamento, é o clímax, é o ápice de qualquer evangelho. É a semana de Jesus, a última semana do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler então Lucas 19, do versículo 28 até o versículo 40. Diz assim: E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, mas homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que o soltais? Respondereis assim: porque o Senhor precisa dele. E indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que o soltais? Responderam: porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes, e quando se aproximava a descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: Asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Esse texto nos mostra que o rei chegou. O rei prometido, o Messias, rei prometido, acabou de chegar para iniciar o seu reino. Nós vamos ver 3 aspectos desse texto da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e nesses aspectos queremos destacar qual foi, pelo menos tentar perceber, qual foi a perspectiva de quem estava em Jerusalém naquele momento, pôde ter sentido, qual percepção o povo teve de Jesus chegando sentado em um jumentinho. Obviamente, Jesus ele era muito conhecido na Galileia, em Samaria, na Judeia, em Jerusalém, todos sabiam quem era Jesus, isso era óbvio. A gente acabou de falar de Zaqueu no capítulo 19, e Zaqueu já conhecia Jesus, então todos sabiam praticamente quem era Jesus. Nem todos como filho de Deus, o Messias, mas todos sabiam quem era Jesus ali. E o primeiro aspecto é falar sobre o jumentinho. É muito importante falar desse animal aqui, porque esse jumentinho ele é o símbolo do cumprimento de uma profecia messiânica. Então, quando Jesus vai e senta no jumento, ele está simbolizando o cumprimento de uma profecia messiânica. Esse é o primeiro aspecto. Jesus, como já falamos, estava descendo para a cruz. Esse era o principal objetivo da missão de Jesus na terra, morrer na cruz. Lucas 19, 28, nós lemos assim: dito isto, prosseguiu Jesus subindo para Jerusalém. Jesus acabou de falar da parábola das minas. Quem acompanhou a mensagem passada sabe que na parábola das minas, Jesus era o homem nobre, o rei,
que foi conquistar um reino e voltou. Jesus está exatamente iniciando a sua partida. É a última semana de Jesus, a semana da crucificação, e logo em seguida, após a ressurreição, Jesus passa cerca de 40 dias na terra. E então o Senhor Jesus sobe ao céu e até hoje estamos esperando o seu retorno. A parábola das minas já conta o retorno de Jesus na sua segunda vinda. Então, se encaixa muito bem com o que Jesus acabou de falar aos seus discípulos. Mas observe em outros textos do Evangelho de Lucas essa ideia da viagem de Jesus indo para a cruz. Olha Lucas 9,51, rapidamente. Lucas 9,51, nós lemos assim: E aconteceu que ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Então Jesus sabia que os dias dele estavam acabando. Jesus sabia o tempo certo que ele deveria ir para Jerusalém para ser morto na cruz ali. Então ele intrepidamente, convictamente foi morrer na cruz. Ainda, Lucas 13, 22. Olha aí na sua Bíblia, Lucas 13, verso 22. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Então Jesus ia de cidade em cidade, aldeia em aldeia, fazendo milagres, sinais, para mostrar ao povo que ele era o Messias, proclamando o evangelho do reino e indo para Jerusalém. Por quê? Porque ia morrer na cruz. Ainda o verso 33, Lucas 13, 33. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Então, mais uma vez, Jesus indicando que estava indo para Jerusalém para a sua morte. Lucas 17, 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Um versículo rápido mostrando as viagens de Jesus. E Lucas 18, 31, talvez o versículo mais emblemático de Jesus. Lucas 18, 31 diz assim: Tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus: Eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Olha, nós somos cristãos, crentes no Senhor Jesus. Jesus é um modelo para a nossa vida. E nós devemos perceber nessa estrutura do Evangelho de Lucas o desejo de Jesus fazer a vontade de Deus, mesmo quando ela é difícil. O pecado, irmãos, corrompeu tudo. Então, foi necessário Jesus morrer numa cruz para nos livrar da opressão do nosso próprio pecado. Para Jesus foi muito difícil morrer na cruz, mas ele sabia que ele deveria morrer na cruz pelos nossos pecados, até porque ele fez-se carne para isso. Da mesma forma, temos que aprender com o Senhor, com o Mestre. Existem situações nas nossas vidas que são difíceis, situações complicadas, mas pela Escritura, nós devemos entender o que é a vontade de Deus e perseverar na vontade de Deus, mesmo que seja difícil, mesmo que seja complicado. Mas lembre-se, sempre a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável, nunca ela vai ser ruim. Aí nós temos que entender uma coisa que parece um paradoxo aí. Jesus foi morrer na cruz, essa era a vontade de Deus, ele sabia disso, por isso morreu na cruz. A princípio foi difícil, mas depois foi maravilhoso para Cristo e também para todos nós. Na nossa vida é do mesmo jeito, parece que a vontade de Deus é ruim, mas não é. Então, amar a sua esposa nunca vai ser ruim, a esposa amar o marido nunca vai ser ruim, se submeter à liderança do seu esposo. Os filhos obedecerem aos pais, no começo parece ruim, mas nunca vai ser ruim se você entende que é a vontade de Deus. Pode parecer, mas nunca vai ser, porque certamente a vontade do Senhor é que os filhos obedeçam seus pais. E uma série de outras instruções que a Escritura nos dá. Lembre-se disso, Jesus ele foi para Jerusalém morrer na cruz, e aqui ele chega nessa cidade sabendo que vai ser crucificado dias depois. Aqui é o domingo.
dias depois Jesus seria crucificado. Outro detalhe interessante dessa entrada de Jesus em Jerusalém, pensando ainda na ideia do jumentinho, Jesus vai sentar nesse jumentinho e vai entrar na cidade como um rei prometido, é que Jesus havia feito um dos grandes milagres da sua vida, do seu ministério. Ele tinha ressuscitado a Lázaro, o seu amigo. Lucas não mostra essa verdade aqui, esse milagre, somente o Evangelho de João destaca o milagre de Jesus ressuscitando Lázaro. Lázaro, Marta e Maria eram uma família, essa família era muito amada pelo Senhor Jesus Cristo, era uma família que vivia em Betânia, então sempre que Jesus ia a Jerusalém, ele pousava ali na casa de Lázaro, Maria e Marta. E aqui, olhe no verso 11, João, capítulo 11, melhor dizendo, verso 18, João 11, 18, Jesus, ele estava ali em Betânia, João 11, 18. Ora, Betânia estava cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. 15 estádios aqui é cerca de 3 quilômetros. Então, Jesus estava bem pertinho de Jerusalém e, em breve, ia para Jerusalém, entrar na cidade, sofrer a prisão, sofrer os maus tratos e ser crucificado. Então, estava muito próximo. A gente consegue traçar o que estava acontecendo aqui. Em João 11, estamos no sábado, né? Estamos aqui no sábado, antecedendo a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Em Marcos, capítulo 14, verso 3, também conta um pouco do que estava acontecendo. É porque essas pilhas... Pronto, voltou. Mas acho que as pilhas vão acabar. Agora pronto. Problemas de pilhas. As pilhas ficaram aqui 4 meses, né? Então, descarregou. Mas estamos reconstruindo a chegada de Jesus em Jerusalém. Então, em Marcos 14, 3, verso 3, é outro texto que nos fala do que aconteceu antes de Jesus chegar a Jerusalém. Olha Marcos 14, 3. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Então aqui foi um evento que aconteceu antes da entrada de Jesus em Jerusalém, quando Jesus ainda estava em Betânia. Posteriormente, Jesus foi e fez em Lázaro, ressuscitando Lázaro. Posteriormente, Jesus vai a Jerusalém. Por que falar disso? Porque a multidão viu estes milagres de Lázaro e uma grande multidão seguia Jesus de Betânia até Jerusalém. Chegando em Jerusalém, a multidão de Jerusalém, que já esperava Jesus porque ouvia a notícia, estava aguardando o Senhor chegar ali, e então fizeram aquele cântico, né, louvando ao Senhor Jesus como o Messias, que chegava na cidade do Messias para tomar o trono. Olha Lucas 19, 29. Lucas 19, 29 diz assim: Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos. E aqui os discípulos foram lá pegar esse jumentinho. Muito provavelmente, quem cedeu o jumentinho também era discípulo de Jesus. Jesus tinha discípulos espalhados por várias regiões, e esses discípulos cederam o jumentinho. O jumentinho não tinha sido usado por ninguém. Acredita-se que isso faz referência a alguns aspectos da pessoa do Senhor Jesus Cristo como Deus. Por exemplo, Jesus nasceu de uma mulher virgem, né, que não teve relações, ou seja, da mesma forma, é uma mulher que nunca teve bebê antes. Então, também sentava ali num jumentinho que nunca foi usado antes. Então, há várias referências a essa questão do Senhor Jesus como Deus, participar de coisas e de situações onde nenhum objeto, nenhuma pessoa, nenhuma coisa tinha sido usado antes, porque Jesus certamente era Deus.
Então, apresentando a idade e o poder do Senhor Jesus Cristo ali. E então eles foram, realmente aconteceu da pessoa perguntar o que é que eles queriam com o jumentinho, eles pegaram esse jumentinho e tudo ocorreu bem. A profecia que fala do Messias sentado num jumento está lá em Zacarias capítulo 9, verso 9. Lá em Zacarias 9:9, deixe-me ler para os irmãos, diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Então, a ideia de um rei montado num jumento implica uma situação de paz. E realmente foi o que louvaram, né, aqueles que estavam recebendo Jesus em Jerusalém, louvando o rei da paz. Se um rei chegasse numa cidade montado num cavalo, isso significava guerra. A gente vê figuras no Apocalipse, né, como ali os cavaleiros do Apocalipse, os 4, todos montados em cavalos, simbolizando aquela ideia de guerra, de luta. Aqui não, Jesus vem em paz, como um rei da paz. Jesus veio na sua primeira vida certamente para salvar e não para condenar aqueles que viviam aqui na terra. Outro detalhe de Zacarias 9:9 é que ele está falando do Messias, o rei, justo, sem pecado, humilde. Essa palavra humilde aqui de Zacarias 9:9 revela muito. Por quê? Porque aquelas pessoas em Jerusalém que estavam recebendo Jesus, elas não queriam receber um Messias. Ele seria um rei da paz, ele não seria o Messias guerreiro na primeira vinda, ele libertaria o povo dos seus problemas e inimigos na sua primeira vinda. Isso aconteceria na segunda vinda. Lembra de Isaías 60, do Senhor e do dia do ano aceitável. A segunda vinda de Jesus, esperando um Messias que os livraria. Isso é importante para nós lembrarmos também. Talvez você não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas é muito comum os cristãos imaginarem Jesus do jeito que querem, do jeito que gostam. Eu acho que Jesus é um homem muito pacífico, um homem que nunca chegou a levantar a voz para ninguém. Aí você vai ler na Bíblia, Jesus ele já foi rígido com muitas pessoas no Novo Testamento. Mas eu quero um Jesus proativo, aguerrido, que está sempre disputando com as pessoas nos debates. Bem, Jesus é muito manso também. A gente vê nos evangelhos. Jesus não abriu a boca quando foi levado à cruz. Mas em outros momentos, Jesus debateu, Mateus 22, contra os saduceus, várias vezes com os fariseus. Então, nós temos que ter muito cuidado para não pintar Jesus do jeito que nós queremos. E isso é muito fácil acontecer. Basta você ler na Bíblia o que você quer ler. Ou seja, você escolhe os textos que te agradam sobre Jesus. E os textos que mostram um Jesus que não te agrada, você não lê. Aí você coloca aquela imagem de Jesus que você quer na sua mente. Mas não é assim. Nós temos que recuperar Jesus como os evangelhos mostram. Jesus ele é manso e humilde de coração? É. Mas Jesus é duro e firme? Também. Jesus é os dois. E nós temos que aprender Jesus assim. Não do jeito que nós imaginamos, mas do jeito que a Escritura diz. Os judeus aqui, Messias guerreiro, que os libertaria da opressão romana. Por isso fizeram festa. Óbvio que eu estou generalizando. Haviam muitos ali que entenderam a chegada de Jesus bem, mas muitos outros não. A gente vai ver por que isso aconteceu. Lucas, ele não cita Zacarias 9:9, mas Mateus cita, lá em Mateus 21, do verso 3 ao verso 7. Vai lá para Mateus 21, versículo 3 ao versículo 7. Diz assim: E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para que se cumprisse o que lhe foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei humilde, montado num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, tendo feito como Jesus lhes ordenara,
trouxeram a jumenta e o jumentinho, então puseram em cima dele as suas vestes e sobre elas Jesus montou. O jumentinho, ele simplesmente simbolizava o cumprimento da profecia do Antigo Testamento da chegada do Messias, o Rei da Paz. Existe uma série de outras profecias no Antigo Testamento sobre o Senhor Jesus Cristo como Messias. Essa aqui mostra a chegada do Messias, o rei sendo inaugurado, o rei chegou na terra e realmente trazer alegria para muitas pessoas. Muitos ficaram alegres, é verdade, com a motivação errada. É outra questão muito importante. Jesus nos traz alegria? Sim, mas qual a motivação que me faz ficar alegre por Jesus, pela chegada de Jesus, por eu ser um crente em Jesus? Muitos no nosso país se alegram com Jesus porque querem ter os seus problemas resolvidos. Eu me lembro quando eu era adolescente que eu ouvi do Evangelho, a mensagem que eu ouvi era essa: olha, crê em Jesus e Ele vai resolver os seus problemas. Eu ouvia isso. Talvez muitos aqui já ouviram essa pregação, que está errada. A ideia é que você tem que crer em Jesus para a glória de Deus. Você vai crer em Jesus, por quê? Porque Ele morreu na cruz para te salvar da condenação dos seus pecados. E antes disso, é para a glória de Deus. E então você é liberto dessa condenação para quê? Para servir ao Senhor. Por que nós fomos salvos da condenação do inferno, mesmo sendo pecadores? Para glorificar o nome do Senhor. Eu achava que eu tinha sido salvo para ser feliz. Não, não foi. Você foi salvo para glorificar a Deus. Então quer dizer que eu tenho que viver triste? Também não. Você pode ser feliz, sim, e deve, claro, com Deus, em comunhão com Deus. Agora, lembre-se, você não foi salvo para buscar o tipo de felicidade que você acha que deve ter ou que você traz do mundo. Aquela felicidade que a gente aprende na sociedade mundana. Felicidade do estilo de, se eu tiver muito dinheiro eu serei feliz. Se eu tiver muitas coisas eu serei feliz. Não, não é esse tipo de felicidade. Jumentinho é o símbolo do cumprimento da profecia da chegada do Messias. Nós temos que nos alegrar porque Jesus veio, mas com a motivação correta, a glória de Deus. Um segundo aspecto que nós podemos observar aqui é a própria alegria. A alegria pela chegada do Rei do Universo. Jesus chegou e nós devemos estar alegres. No verso 35 e 36, Lucas 19, 35 e 36, os discípulos fizeram uma cela improvisada para Jesus com os seus mantos. Quem já montou um cavalo ou um jumento, as coisas não são muito diferentes, só a altura talvez, sabe que é muito difícil você montar um animal desse sem uma sela, né? Porque é incômodo, não é confortável. E então eles montaram ali com as suas vestes uma cela improvisada. Olha o verso 35. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. Além de fazer uma cela, Jesus montou no jumentinho e veio cavalgando. Isso é simbólico, para mostrar que o rei está chegando. Tudo isso é um simbolismo, para cumprir a profecia de Zacarias 9:9. O povo que estava recebendo deveria entender isso. Eles deveriam entender o quê? O Messias está chegando, Jesus é o Messias, ele está cumprindo Zacarias 9:9. Temos que crer em Jesus para sermos salvos. Eles tinham que entender isso, porque eles sabiam. Para nós aqui, talvez você nunca relacionou a entrada de Jesus com Zacarias 9:9. Talvez você não soubesse dessa profecia, porque nós, afinal de contas, não somos judeus e não estudamos todo dia estas questões. Mas naquela época o judeu estudava aquilo praticamente todo dia. Quando ele não tinha, quando ele ia fazer o ensino médio, digamos assim, né, o ensino fundamental do judeu, era o Pentateuco, eram os profetas, era isso que eles estudavam, entende? Então, eles sabiam disso. Quando viram Jesus chegando, eles tinham que ter esse entendimento. Chegou o Messias, Jesus está dizendo, eu sou o Salvador. Mas nem todos pensaram assim. Muitos estenderam vestes, né, o jumentinho pisando naquelas vestes, um sinal de receber o rei ali. Outros estenderam palmeira, né, palha de palmeira, simbolizando também a chegada de um rei naquele momento. Olha o verso 37, Lucas 19, 37.
E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz na terra, paz no céu e glória nas maiores alturas. Então, a multidão estava bendizendo e recebendo o Rei que vem em nome do Senhor. Então, talvez você lendo esse texto diga: olha, a multidão estava adorando a Deus pela chegada do Messias. Porém, a mesma multidão, no final, mais para o fim da semana, estava gritando: crucificam, crucificam. Poucos dias depois. Isso significa que toda a multidão, na verdade, a maioria dessa multidão, segundo o que eu vou falar aqui, não estava recebendo Jesus com a devida fé e glória que Jesus merecia. Eles estavam recebendo um rei, como eu falei, que eles queriam. Era um Jesus que eles queriam, que eles idealizaram, não o Jesus da profecia de Zacarias 9:9, um Messias humilde. Eles não queriam um Messias humilde. Na cabeça do judeu, naquele judeu daquela época, seria um Deus fraco, um Messias fraco. Não entrava na cabeça do judeu do primeiro século, nem na cabeça do fariseu e do escriba e dos sacerdotes. Jesus, esse foi um dos motivos. Teve a inveja, obviamente, mas esse foi um dos motivos. Só que Jesus, ele não era um Messias fraco, ele era humilde, mas não fraco. Ele não era um líder fraco, de modo nenhum. Ele era o líder que deveria ser como líder. Então, muitos acham que ser líder é você, digamos, para pessoas de uma maneira muitas vezes até agressiva, ou impactante, ou revolucionária, ou sei lá como. Não. O Senhor Jesus chegou manso e humilde de coração, pregou o evangelho do reino, repreendeu os que estavam em pecado e soube tratar as pessoas com o devido amor e soube sofrer na cruz e, obviamente, ressuscitar ao terceiro dia. A multidão que estava recebendo Jesus, a maioria deles, grande maioria, não cria em Jesus. Essa mesma multidão pediu para Jesus ser crucificado. Quantos foram os discípulos que esperaram Jesus após a ressurreição e que fundamentaram a primeira igreja do mundo? 120 discípulos. Muito poucos comparado com essa multidão. Por que a gente diz isso? Porque é muito fácil, irmãos, celebrar Jesus quando tudo vai bem, na entrada de Jerusalém. Difícil é ficar ao lado de Jesus, quando Jesus está sendo açoitado, quando Jesus está pregado na cruz. Aí é difícil. É fácil ser igreja quando tudo vai bem. É muito fácil, né? Nos almoços, nos jantares, nos retiros, nas festas, é bom ser igreja, mas é difícil ser igreja quando falta o recurso financeiro para a igreja. É difícil ser igreja quando temos que nos ajudar uns aos outros no meio dos problemas, né? Quem é o irmão que gosta de se envolver com o problema de outro irmão? Na verdade, muitos querem só as coisas boas uns dos outros. Mas na hora que o irmão está com problema, no meu ministério não é esse, não dá para eu ajudar esse irmão que está com problema, que está sofrendo, que está com dificuldade, entende? Temos que aprender isso. É muito fácil ser crente quando as coisas vão bem. Temos que aprender, irmãos, essa pandemia serve para isso, esse isolamento serve para isso, para aprendermos a ser fiéis a Deus no meio da dificuldade. Essa multidão adorou a Deus da maneira correta, na forma, mas a maior parte dessa multidão não adorou a Deus com a motivação correta, porque a mesma multidão queria crucificar Jesus. Olha lá em João, capítulo 12, verso 1, Evangelho de João, capítulo 12, verso 1, diz assim, João 12, 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Então veja bem, Jesus ressuscitou a Lázaro no capítulo 11. Então no capítulo 11, o Senhor Jesus Cristo estava em Betânia,
Jesus estava se preparando para a última semana da sua vida. Jesus estava ali descansando com Lázaro, Marta e Maria. Jesus estava se preparando para o que ele iria passar. Muito importante perceber essa trajetória de Jesus e serve de modelo para as nossas vidas. Agora, João, capítulo 12. Esse relato aqui não tem em Lucas, também não tem nos outros evangelhos, só encontra no de João. O que é que a gente está fazendo? Nós estamos traçando aqui como foi momentos antes da chegada de Jesus ali na entrada de Jerusalém. Olhe João capítulo 12, verso 12. No dia seguinte, numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, que é Rei de Israel. Veja, eles queriam um rei. A multidão queria um rei. Aí você imaginar que maravilha, a multidão toda seguindo a Jesus. Por final da semana, ninguém queria seguir Jesus, não é verdade? Nem os discípulos, os apóstolos, seguiram o Senhor Jesus Cristo. E é interessante que Jesus diz lá em João capítulo 16 que está só. Todos me abandonaram. Aí Jesus completa: porém não estou só, porque o Pai está comigo. Jesus Cristo esteve só, sem pessoas, sem amigos, no momento que ele mais precisava na vida. Toda essa multidão sumiu. Então, irmãos, no final das contas, só encontramos conforto no Senhor nosso Deus. Ele é o único que não nos abandona. E se os nossos irmãos, por algum motivo, por alguma razão, não chegaram próximo de nós, não podemos ter raiva, ódio, amargura ou chateação por conta disso. De forma nenhuma. Devemos fazer como o Senhor Jesus Cristo, buscar forças no Pai. Continuando em João, capítulo 12, olha o que diz o verso 14. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto à multidão, que estiveram com ele, quando chamaram a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. Perceba então que a grande multidão seguiu Jesus porque viram Lázaro ressurreto no Evangelho de João, como é relatado no Evangelho de João, capítulo 11. E toda essa multidão seguia Jesus, o rei dos judeus. A multidão aclamava Jesus como o rei dos judeus, mas não criam em Jesus como o rei Messias que deveria vir. Nós podemos errar também nessa perspectiva. Temos que entender o que Jesus veio fazer, qual o propósito de Jesus aqui na terra. Jesus não veio nesse momento aqui libertar Israel do domínio romano. Jesus veio morrer na cruz para salvar o pecador. Quando Jesus voltar na sua segunda vinda, aí sim, Jesus tratará com as nações, politicamente, militarmente. Mas hoje não. Hoje é o tempo da salvação. A missão da igreja, então, é continuar o ministério do Senhor Jesus Cristo, pregar o evangelho do reino, fazer discípulos até a volta de Jesus. É a missão da igreja. A missão da igreja não é se envolver com a questão política do país. Não é. Os crentes não podem se envolver? Podem. Individualmente sim, mas como igreja não. A igreja tem um propósito muito claro: proclamar o evangelho aos perdidos. E se você, como crente em Jesus, tem na sua vida uma missão maior do que a de pregar o evangelho e fazer discípulos, você está se desviando do objetivo principal pelo qual você foi salvo. Você foi salvo para a glória de Deus, para adorar a Deus, para fazer discípulos de Jesus, pregando o evangelho, ensinando a escritura, ensinando tudo que Jesus deixou para nós. Se você se desvia disso, sinal de que você está se desviando do seu principal ministério. A multidão então cantava, olha Lucas 19, verso 38. A multidão então cantava dizendo: bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas.
Interessante que, novamente, há uma citação do Antigo Testamento aqui. Eles estão citando o Salmo 118, verso 26. Deixa-me ler para os irmãos, vou ler o 25 e o 26. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Verso 26 do Salmo 118. Bendito que vem em nome do Senhor, a vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Eles estão louvando a Deus, cantando ao Senhor, suplicando salvação e falando com Deus mesmo, o Pai aqui. E bendito é aquele que vem no nome do Senhor. Quem é que vem no nome do Senhor? É o Messias. Então eles estavam usando o versículo correto no seu cântico lá, quando cantavam para Jesus, mas infelizmente com a motivação errada. Jesus era o rei, Jesus era bendito, sim, mas ele não veio para libertá-los da opressão romana. Hoje, Jesus também não veio para nos livrar dos nossos problemas econômicos, dos nossos problemas de saúde. Jesus veio para nos salvar, para que nós preguemos o evangelho do reino até a volta de Jesus. Se ele quiser, ele pode nos dar saúde. Se ele quiser, ele pode nos dar prosperidade. Mas não é por isso que nós vamos ser fiéis ao Senhor ou crer no Senhor Jesus Cristo. Essa multidão estava paz no céu e glória nas maiores alturas, entendendo que o rei é o rei da paz. Mas olha Lucas, capítulo 23, verso 18, a mesma multidão. Lucas 23, 18, aqueles mesmos de Jerusalém. Olha, Jerusalém não era uma cidade tão grande. Aquela mesma multidão, Lucas 23, 18. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solta-nos Barrabás. Havia uma possibilidade de Jesus não ser crucificado. Uma possibilidade. Bastava a multidão escolher. A mesma multidão que louvava Jesus quando ele chegava em Jerusalém. Quando eu digo a mesma multidão, é óbvio que não eram exatamente as mesmas pessoas, mas era o mesmo grupo de habitantes de Jerusalém, muito provavelmente. Estava bem perto da festa da Páscoa. Então todos estavam vindo para essa festa da Páscoa e receberam Jesus na entrada de Jerusalém. Poucos dias depois, eles estavam dizendo: fora com este, preferimos o bandido Barrabás solto, mas não Jesus. Lucas 23, 21. Eles, porém, mais gritavam: crucificam, crucificam. Pilatos não queria crucificar Jesus. Se a multidão dissesse: tudo bem, libera Jesus, Pilatos tinha soltado. A pressão dos sacerdotes para crucificar Jesus era grande, mas se a multidão não pedisse a crucificação, Pilatos certamente seguiria a multidão. Ele tinha autoridade, o governador romano da Judeia, mas a multidão, a mesma que recebeu Jesus ali na entrada triunfal de Jesus, e Jesus sabia disso. O Senhor sabia que isso ia acontecer. Foi a multidão que pediu para Jesus ser crucificado. Irmãos, devemos tomar isso como lição para as nossas vidas. Temos que ter muito cuidado sobre como nós vamos servir o Senhor Jesus Cristo. Jesus por interesse, esperando coisas em troca, acreditando que Jesus vai dar aquilo que eles querem. É o que a gente chama de teologia da prosperidade. As pessoas querem Jesus porque querem cura, as pessoas querem Jesus porque querem riqueza. Jesus pode curar? Pode. Pode dar prosperidade? Pode. Mas não é isso que deve nos motivar a seguir o Senhor Jesus Cristo. Devemos realmente ter um amor profundo pelo Senhor Jesus, porque Ele veio morrer numa cruz pelos nossos pecados. O maior mal que existe sobre nós é o nosso próprio pecado. E é contra ele que nós devemos lutar. Não é a pessoa que está do seu lado, ou a pessoa do seu trabalho, ou um vizinho seu, ou um parente seu, ou um inimigo que você tem, que é o problema da sua vida. Não é. Saiba disso. O problema da sua vida é você mesmo. É o seu próprio pecado. E essa é a nossa grande batalha espiritual. Aprender a vencer os nossos próprios pecados. Quando o Senhor Jesus entrou em Jerusalém, Jesus estava iniciando o reino de Deus na terra. Em outro momento, no Evangelho de Lucas, Jesus disse que o reino de Deus não era visível, com aparência física, humana, mas estava ainda em espírito. O reino de Deus, a igreja é uma expressão do reino de Deus na terra. Não é o reino consumado, não, só quando Jesus voltar,
na sua segunda vinda, mas aqui Jesus ele instala o reino, porque ele é o rei, e ao ressuscitar e subir ao céu, está no seu trono, certamente governando todas as coisas, inclusive a sua própria igreja, porque as epístolas dizem que Jesus é o cabeça da igreja. Estamos nós aqui reunidos adorando ao Senhor, mas Jesus é o cabeça, ele controla todas as coisas, é soberano sobre tudo, e cabe a nós estarmos obedecendo às instruções do Senhor Jesus Cristo. A alegria pela chegada do Rei do Universo. Por isso eles estavam cantando. Muitos cantavam sem compreender a real missão do Senhor Jesus Cristo. Poucos naquela multidão realmente, verdadeiramente se alegraram com o Senhor Jesus Cristo. Nas igrejas acontece muito isso. Muitas pessoas vêm para a igreja, entoam os cânticos belíssimos, mas não entendem o que estão cantando. Não percebem que estão cantando para Deus. Não percebem que estão adorando o Filho de Deus, o próprio Pai, o Rei, o soberano sobre tudo. Cantam porque acham que eu vou cantar para sentir paz, para sentir alegria. Eu vou para aquela igreja porque eu me sinto leve, parece que as coisas melhoram na minha vida quando eu vou para a igreja. Percebe? É tudo eu. Isso é humanismo, isso não é adoração ao Senhor. Quando estamos indo à igreja, nós devemos ir para glorificar o nome do Senhor nosso Deus, para adorá-lo pelo que Ele é e pelo que Jesus fez na cruz por nós. E por fim, de modo breve, Lucas 19:39. A multidão cantando, adorando, bendizendo o Rei, o Messias, paz na terra, glória a Deus. Olha o verso 39. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Olha, os fariseus, irmãos, eram doutores no Antigo Testamento. Eles sabiam de Zacarias 9:9. A grande questão é que eles não queriam um Messias como Jesus. É simples, eles não queriam um Messias como Jesus. E é muito interessante, um detalhe que às vezes passa imperceptível nesse texto, é que aqui Jesus ele está finalizando, quando ele entra em Jerusalém, naquela semana, Jesus está finalizando a 69ª semana da profecia de Daniel. Os irmãos que acompanharam a profecia das 70 semanas de Daniel, nós fizemos um breve resumo, num vídeo resumindo o livro do profeta Daniel. Foi bem resumido, foram 20 minutos só. Mas Jesus aqui ele está cumprindo exatamente essa profecia. Está cumprindo a 69ª semana, a última semana. Lá em Daniel 9:26, nós lemos assim: depois das 62 semanas, ele fala de 7 semanas e 62 semanas, o que dá 69 semanas. Será morto um ungido que é o Messias, e já não estará. Quer dizer, o Messias vai ser morto, vai ressuscitar e vai subir aos céus. Ainda no verso 26, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. E aqui ele está falando desse outro príncipe que virá, é uma referência ao anticristo, mas não vamos entrar nos detalhes aqui. O interessante é saber que essa profecia de que Jesus, ungido, morreria e não estaria mais na terra porque subiu aos céus, está aqui em Daniel 9:26. E os fariseus sabiam disso, e os judeus sabiam disso. E eles deveriam entender, olha, chegou o Messias, e daqui para o fim da semana o Messias vai ser morto, né? Ele não mais vai estar no meio de nós. O povo de Israel devia ter esse entendimento. Mas o que foi que fizeram? Crucificaram Jesus. Por quê? Porque, por alguma razão, talvez incredulidade mesmo, não creio que foi por ignorância, porque eles conheciam, mas por rejeição mesmo à palavra de Deus, eles pediram para que Jesus fosse ali crucificado. Os fariseus não podiam pedir para Jesus calar o povo, eles não podiam. Eles não entenderam ou não quiseram entender que Jesus era o Messias. Então, em Lucas 19:40, o Senhor Jesus diz: mas ele lhes respondeu: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Ou seja, vai ter alguém aqui louvando a chegada do Messias. Porque foi lá.
em Zacarias 9:9, e o povo haveria de adorar o Messias, mesmo que a maioria de modo errado, com a motivação errada, mas adoraria a chegada do Messias, e realmente foi o que aconteceu. Se ninguém estiver recebendo, aqui é claro que é um exagero do que Jesus está colocando numa figura, as próprias pedras clamariam, porque o Rei dos Reis chegou na terra e estava ali iniciando o reino de Deus. Irmãos, o rei chegou. É isso que nos trata o texto que acabamos de observar. Jesus chegou, o rei do universo. E o povo deu a devida atenção? Aparentemente sim, mas de coração não. Passaram-se séculos e séculos da chegada do Senhor Jesus Cristo aqui. Uma data possível dessa chegada do Senhor Jesus Cristo é 32 depois de Cristo. O ano 32 depois de Cristo, provavelmente é a data que Jesus, o ano que Jesus entrou em Jerusalém. Acredita-se que no dia 6 de abril, mas é uma conjectura. Já se passaram aí quase 2000 anos. Mas as pessoas não mudaram. E os discípulos de Jesus muitas vezes também não mudaram. Temos que aprender a ser honestos e sinceros diante do Senhor nosso Deus, nos reconhecer como pecadores e adorar a Deus motivados pelo que Jesus é, não pelo que nós queremos receber de Jesus. Não se barganha com Deus. Aprenda isso. Você tem que ser fiel a Deus pelo que Deus é, não pelo que Deus pode te dar. E assim certamente estaremos adorando o Senhor. Vamos orar. Pedir que o Senhor nos abençoe e aprendamos a adorar o Senhor Jesus Cristo por aquilo que Ele é, o Filho de Deus, que veio morrer numa cruz pelos nossos pecados. Pai amado, nós te amamos, gratos pelo teu amor para conosco. Muito obrigado, porque o Senhor nos fortalece em tudo. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos edifica, porque o Senhor nos livra das dificuldades, porque o Senhor nos fortalece. Senhor Deus, ajuda-nos a sermos sinceros e honestos diante de Ti, a estarmos entoando esses cânticos, a estarmos lendo a Tua palavra, a estarmos obedecendo a Tua vontade, não para receber algo em troca, até porque já recebemos a salvação em Cristo, mas te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude a assim procedermos para adorar o Teu nome, para Te glorificar em tudo, pelo que o Senhor é, pela grandeza do Teu nome, Pai amado. Te agradecemos, Senhor Deus, por este retorno à igreja, por estarmos juntos para Te adorar e Te louvar. Pedimos a Tua bênção em tudo. E é no nome do Senhor Jesus, Pai amado, que oramos. Amém. Então, irmão...